Os efeitos da Segunda Guerra atingiram o mundo todo. As consequências da Segunda Guerra Mundial se prolongaram por longas décadas. Os 6 anos de confronto resultaram em muitas mortes, devastação e uma série de desdobramentos no campo político, ideológico e social. Muitos foram os fatores que marcaram esse período e entendê-lo é muito importante para que essa história não se repita. A Segunda Guerra Mundial aconteceu entre 1939 e 1945. O principal objetivo do conflito era o de combater os governos militaristas e autoritários que surgiram em alguns países da Europa e buscavam se expandir, ocupando outros territórios. Acredita-se que a Segunda Guerra foi uma das consequências da Primeira Guerra Mundial. Isto porque a Alemanha, país que estava no centro do episódio, teve de pagar imposto altíssimo depois da Primeira Guerra devido ao Tratado de Versalhes. O pagamento desse valor afetou a economia do país, aumentando a inflação. Insatisfeita, a população alemã necessitava de uma nova direção e viu nascer o governo nacionalista de Adolf Hitler. O discurso do ditador se concentrava na soberania do povo ariano e no ódio aos judeus, que para ele seriam os principais culpados pelo fracasso da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, surgindo o nazismo. O comando de Hitler tinha como ideologia a supremacia alemã. Em seu governo, a Alemanha buscou expandir através de invasões de países e do discurso nacionalista. Quando o exército alemão invadiu a Polônia em setembro de 1939, a França e a Inglaterra se posicionaram contra o governo alemão e declararam guerra ao país. Todas as consequências da Segunda Guerra Mundial decorrem de acontecimentos terríveis, sendo os principais o antissemitismo, os campos de concentração nazista, o Holocausto e os bombardeios nucleares. Aí vocês me perguntam, o que é o antissemitismo? O antissemitismo é uma forma de discriminar os povos semistas, principalmente os judeus. Esse discurso foi utilizado por Hitler para afirmar que a raça ariana era superior às demais. Quando disseminado na Alemanha nazista, essa ideologia segregou judeus, deficientes, negros, homossexuais e ciganos. Eles foram impossibilitados de trabalhar, ter cidadania alemã ou mesmo receber atendimento médico, além de outras formas de opressão. Campos de concentração eram os locais onde os inimigos do governo nazista eram enviados. Judeus, doentes mentais, ciganos, pacifistas e outros prisioneiros eram levados aos campos para realizar trabalhos forçados, muitas vezes privados de alimento e condições subhumanas. O Holocausto ocorreu nos campos de extermínio, locais onde os judeus eram levados para ser executados de forma sistemática. Mais de 6 milhões de pessoas morreram nesses lugares. E o bombardeio nuclear, lançados pelos Estados Unidos na cidade de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, que teve mais de 200 mil pessoas mortas. O fim da guerra possibilitou a inserção do governo social-democrata e resultou no estado de bem-estar social na Europa, em que todos os indivíduos tinham direito a bens e serviços que deveriam ser garantidos pelo Estado. Entre as consequências da Segunda Guerra Mundial, a mais sentida é a quantidade de mortes civis e militares. Estima-se que morreram entre 70 a 85 milhões de pessoas, o maior número de toda a história. A Guerra Fria começou logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. No fim do conflito, os Estados Unidos e a União Soviética saíram como grandes potências mundiais, mas como os países tinham diferença ideológica muito fortes, acabaram criando um clima de polarização. De um lado estavam os Estados Unidos, um país de economia liberal, e do outro a União Soviética, um estado socialista. O governo americano buscava conter o avanço do comunismo na Europa e criou o Plano Marshall, que visava garantir a recuperação do continente destruído pela guerra. Na verdade, o que os Estados Unidos pretendiam era aumentar seu poder de influência na Europa. A criação da Organização das Nações Unidas também é considerada uma das consequências da Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra acabou, muitos líderes mundiais estavam preocupados com a possibilidade desses episódios se repetirem. Para evitar que isso ocorresse, 50 países se reuniam durante a Conferência do São Francisco nos Estados Unidos no ano de 1945 para a criação do ONU. O principal objetivo da ONU, que é a criação da Organização das Nações Unidas, é o de atuar na defesa dos direitos humanos, mediar os conflitos internacionais e promover a paz entre os países. Antes da ONU existia a Sociedade das Nações, que também era uma organização internacional e foi uma idealizada em Versalhes, logo após a Primeira Guerra. Porém, como fracassou em seu objetivo, ela foi extinta em 1942.